Fala família, Victor Moraes na voz e hoje eu vim trazer algumas atualizações para você estar ligado nos próximos passos de Star Atlas. E hoje o tema vai ser a economia e alguns aspectos que o Star Atlas está para lançar. Você tem que ficar ligado nisso para você perder o mínimo de dinheiro possível e ter o melhor aproveitamento possível dos seus investimentos dentro do Star Atlas. E a gente vai falar um pouco sobre a economia do game, tanto no Sage quanto no jogo em si, da Unreal Engine 5. Então eu vou ler e interpretar aqui com vocês, com base no artigo que o Star Atlas libera periodicamente, e a gente vai bater um papo aqui sobre a economia do game. E aqui tem alguns subtópicos, né, que a gente vai tocar no assunto, sobre inflação, crescimento, política monetária, cadeias de suprimentos e comportamento do consumidor, que vai recriar os aspectos mais emocionantes da economia da vida real. Então, todos os problemas que a gente tem na vida real, eles não ficam isentos dentro da cadeia dos jogos, principalmente MMORPG. Esses aspectos estão muito presentes, né? E a gente vai ver exatamente isso agora. É um trabalho analítico que impede que a economia de Star Atlas entre em uma espiral inflacionária da morte ou se torne um deserto seco de liquidez, impedindo o comércio e o crescimento e compartilhando o destino de muitos países na história da Terra, tá? Então, a gente tem vários exemplos de países que entraram justamente nessa espiral da morte, né? Como a Argentina, como Cuba. Então, todos esses países tiveram governos desastrosos que brincaram ali com a economia do país, e isso se aplica também a um jogo, tá? Não adianta a gente ter o melhor jogo do mundo se a gente não tem uma economia que o item do seu jogo ele ganhe valor, ou pelo menos mantenha valor durante o tempo. E isso acaba arruinando vários jogos populares que a gente conhece. Então, ele tem essa preocupação e por isso que eu gosto muito do projeto. E tudo isso para criar uma economia próspera, né? E evitar o calcanhar de Aquiles da maioria dos jogos MMO, que é a introdução de recursos brutos na economia. A introdução de recursos brutos na economia é o que faz ter aquele piso de valor, onde as coisas não podem baixar tanto de valor ao ponto de ficarem mais desvalorizadas do que os recursos brutos. Então os recursos brutos vão servir de balizador ali para o restante da economia, porque 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 não pode ser igual a 5 em relação à geração de valor e construção de itens que vão criar mais valor dentro do ecossistema. Por exemplo, um exemplo prático aqui, se você pegar 5 limões, eles não podem valer mais do que uma limonada. É mais ou menos essa aí a sacada que vocês têm que ter em mente. Então, nada vem do vazio. Todos os ativos do jogo são resultados do esforço, investimento de tempo e dedicação dos jogadores. Então essa premissa ela vai compensar o esforço do jogador. Se você desejar ter uma nave, precisará encontrar o componente para construí-la, adquirindo experiência para montá-la e gastar o tempo e recursos para construí-la. Mas esse recurso ainda está no futuro distante, tá? Então, desde cozinhar refeições para alimentar os membros da tripulação, até consertar as naves danificadas e construir enormes bases estelares, exigirá matérias-primas básicas específicas. Então a gente já sabe ali que a gente vai ter que ter refeições para os membros da tripulação. Grave muito bem os membros da tripulação, porque a gente vai falar mais sobre eles, tá? Exigirá que os jogadores criem infraestrutura adequada, empregando tempo, capital e trabalho, além de ter um armazenamento, segurança e gerenciamento adequados para o seu recurso / operações. Então, além dos recursos que você vai colher, você ainda vai produzir operações que vão criar mais valor ainda dentro do ecossistema, né? E nada melhor do que você empregar tudo isso, força de trabalho, empregar tempo e ver o seu item ganhando valor ou pelo menos preservando o valor, né? Por isso que a gente tem que ter essa questão da economia em mente. A maioria dos recursos que você encontrará no Star Atlas não estará no chão esperando ser pego. Eles exigirão que os jogadores criem os meios para sua produção ou colheita na forma de infraestrutura. Então você vai ter que produzir toda uma cadeia de suprimentos e cadeias de afazeres para produzir o valor e conseguir revender ou transformar esses valores em coisas mais valiosas ainda. Então, exemplo, a mineração, você vai fazer a mineração ali a partir dos claim stakes, né? E por sua vez suporta uma série de peças de infraestrutura planetária de acordo com o seu nível, como power plants, como mine drills, né? E etc. Então, fala aqui de escudo de defesa, a gente não chegou lá ainda, marketplace, entre outros. E a sua primeira decisão será equilibrar a produção de produtividade versus a segurança e
ou variedade. Então você vai diversificando ali a sua área de atuação. Por exemplo, você diversifica essa produção em vários lugares do mapa, ou você concentra a sua produção em um determinado lugar do mapa e bota uma segurança pesada, né? E aí você tem lá seu espaço, mesmo que seja concentrado, mas também vai ter uma concentração de segurança que vai te garantir lá a produção de boa, sem ninguém te atacar, né? Então, o Star Atlas é um mundo aberto e orgânico, onde muitos eventos ruins podem afetar os resultados da sua operação, como eu falei, né? E vai ter que traçar sua estratégia, e cada estratégia de cada pessoa vai ser diferente. Então, as suas reivindicações, né, os seus claim stakes, podem ser atacados por jogadores e NPCs, o que afetará diretamente os rendimentos e produções e exigirá investimentos suplementares na forma de reparos, defesa e custo de oportunidade. Então você vai ter que fazer esse manejamento, vai ter que ser um empresário ali do metaverso. Você vai ter que ser inteligente ali, fazer boas amizades, fazer todo o network para que você possa estar tanto protegido pelos seus ativos, ou seja, você tem uma nave ali melhorzinha, você bota para proteger a sua base, e também ter aliados com acordos, tipo, se alguém estiver me atacando, você também tem que se sentir atacado e vice-versa. Então a gente protege o outro, e aí a gente vai crescendo aí como comunidade e como aliados, né? O preço das diferentes commodities no Star Atlas flutuam com o mercado aberto, especialmente aquele onde seu Star System está localizado, o que causa incertezas em termos de preço. Então o preço aí vai flutuar de acordo com a região, né? Se você tiver uma região onde esteja todo mundo ali alinhado, todo mundo fazendo as coisas certas, o preço tende a ficar mais equilibrado, as coisas tendem a ficar mais baratas. E se você tiver um lugar ali meio no caos, as coisas vão estar mais caras, sempre oscilando mais. Então, até nisso, até o lugar onde você vai estar, ele vai influenciar muito na sua continuidade no jogo, né? Então, todas as operações planetárias nas zonas médias e seguras da galáxia estão sujeitas à tributação do governo regional do sistema estelar, gerando custos que, se não observados, podem ocasionar em perdas de terras. Então aí que entra a DAO, né? A DAO tá aí para fazer essa tributação aí do governo regional, que tem várias escalas de DAO. Tem a DAO regional, tem a DAO global, né? Dentre outras coisas que a gente já falou aqui. E muitas coisas do que eu tô falando aqui eu já falei muitas vezes, tá? Então vou deixar aí no final uma playlist do Star Atlas para você maratonar se você quiser saber sobre esse jogo, tá? Se você é novo aqui, já deixa aquele like, se inscreve no canal, porque a gente cobre muito Star Atlas aqui. E eu te aconselho a você, no final desse vídeo, deixar o like, se inscrever. Além disso, você maratonar a playlist do Star Atlas, porque eu falo disso tudo, tá? Lá nessa playlist, para você entender antes dele começar, porque aí você já começa na frente. Então, mesmo depois de criar a infraestrutura necessária, você precisará mantê-las abastecendo com mão de obra e todos os recursos necessários ao seu apoio ao trabalho, como alimentos, combustível, munição, toolkits, ferramentas. Toolkits, ferramentas é redundante, né? Tudo isso que a gente já tem no Marketplace, então você vai ter que usar em diferentes escalas, não só para reabastecer as naves, mas também para manter o seu custo de operação viável e funcionando. Então o gerenciamento de risco vai ser essencial, né? Com membros da tripulação que podem ser atacados. Então voltamos aqui aos membros da tripulação afetados por circunstâncias ambientais ou simplesmente deixar de fazer o seu trabalho adequadamente por falta de habilidade e motivação. Então vai ter lá uma estamina, provavelmente, na sua tripulação, que você vai precisar sempre estar fazendo upgrades e alimentando essa tripulação para ter eficiência ali na sua operação. Tem uma variedade de recursos, né? E a colheita desses recursos vai desde os recursos comuns, você pode obter em qualquer sistema estelar, até a classe de anomalias, né? Que é só lá na zona de alto risco. A escassez é controlada por 3 variáveis. E se você quiser saber sobre 2 dessas 3 variáveis, porque uma delas eles não falam no manual do Sage, vou deixar aqui em cima o manual do Sage para você dar uma olhada lá, que vai estar 100% explicado essa questão aí de riqueza, de dificuldade de obter os recursos, tá? Então se você ficar, vou passar bem rápido aqui, porque lá eu já disseco muito bem essa situação e você vai ficar sabendo de tudo para você se dar bem no Sage. Então tem riqueza, que é a probabilidade e o quão abundantes os recursos são. A dificuldade de recursos, que é a dureza
dos recursos, então o tempo gasto para coletar e carregá-los em seus navios ou armazenamentos, e a proeficiência de habilidade apropriada. Isso eu não falei no manual do Sage. Isso aqui eles não mostram no manual do Sage, eu também não falei lá no vídeo que vocês vão ver, se vocês ainda não viram. Mas em um futuro mais distante, deve ser por isso que eles não falaram, vão existir os trabalhos especializados e vão dar início ao sistema de carreiras. Então treinando as habilidades e permitindo enfrentar maiores desafios e mais complexos em suas respectivas áreas, tá? Então no início era difícil e cansativo para os seus tripulantes. Então eles falam aqui porque tudo isso vai ser relacionado aos tripulantes. Se ele continuar treinando, ele aprenderá os truques e comércios, poderá minerar cristais raros, como lumanitas, nas profundezas das zonas médias um dia. Então, ele está aqui ainda na zona média, o que a gente vai ter acesso já logo de cara no Sage. Então, apesar deles falarem aqui que vai ser no futuro, esse futuro não vai ser tão distante, porque vai ser ainda na zona média de risco. O que indica aqui é que os tripulantes, eles vão ter papel fundamental na sua jornada, tá? Então, fica ligado aí no crew das naves, quando forem comprar os tripulantes das naves, porque esses tripulantes, quanto mais especializados e mais tripulantes você tiver, mais operações você vai poder fazer dentro de tudo isso que eu estou falando aqui agora. Esses tripulantes vão ser upáveis, né? Então você vai ter que ir lá, quanto mais ele vai trabalhar em algum aspecto, alguma profissão, então você vai botar lá para o tripulante ficar minerando o dia todo. Então ele vai adquirir uma habilidade de mineração e vai ficar cada vez melhor e podendo extrair minérios cada vez mais raros, né? Maior quantidade, eu espero. Então isso é só a ponta do iceberg. Próxima edição eles vão falar sobre cadeia de suprimento, que permite que as matérias-primas cheguem aos artesãos e desenvolvedores. Então a gente vai falar sobre craft. No próximo Medium aqui do blog que eles fizerem, a gente vai falar sobre a chegada das matérias-primas para produção de itens. É muito bom. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários do que você mais gostou, do que você mais se animou, disso tudo aqui que eu tô te falando. E aqui tem algumas atualizações, que são muitas, mas eu destaquei algumas, como pista de corrida, que a gente já vem falando aqui, que vai chegar, tá? Como tabela de classificação, então a gente vai conseguir fazer uns campeonatinhos aí. O protótipo de jetpack está pronto, tá? Então dá pra gente dar uma voada, mesmo que não tem nave. Em relação ao Sage, design do jogo atualizado para um novo lançamento interativo de mineração e artesanato. Então eles já estão avançados em relação à mineração e artesanato. Então eles falam aqui pela segunda vez de próximo lançamento, tá? Aqui prepare-se para o lançamento também. Então eles falam muito aqui sobre mineração e artesanato, o que dá a entender que a partir da primeira versão do Sage, que vai ser a caça ao tesouro, eles já estão engatilhados para mineração e artesanato. Então talvez não demore tanto assim para que eles possam atualizar o Sage, né, no jogo. Então lançou a primeira versão, eles vão trazer uma série de outras versões, uma atrás do outro, assim espero. Então aqui no site tem um aplicativo aqui do Score no Claim Stake. Então você vai poder fazer o stake dos seus Claim Stakes, né? E aqui é a plataforma DAC, as coisas que mais me chamaram a atenção no site. Então foi isso, família. Essas foram as atualizações. Deixa aqui nos comentários o que você mais gostou, o que é que você tá, qual é a sua estratégia, o que é que você tá animado, o que é que você tá pessimista quanto ao jogo. Lembrando que a gente tem a carteira da comunidade Star Atlas Brasil, que você pode doar o quanto você achar necessário, o quanto você tiver a fim de doar, tá? Ela vai estar passando aqui na tela. E você pode doar para a carteira StarAtlasBrasil.sol. E vai servir para eu comprar ativos, fazer conteúdo aqui no canal, comprar coisas que você tem curiosidade de saber como é que funciona, eu posso comprar aqui com a carteira. Só que aí eu preciso ter fundos necessários e suficientes para que eu possa fazer o manejamento dessa carteira. Beleza? Então é isso, tamo junto. Curte se você não curtiu, se inscreve no canal, valeu, falou e tchau.